Boa tarde, meus caros alunos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula sobre a Idade Moderna, destacando as chamadas grandes navegações ou expansão marítima. Esse processo está inserido dentro desse contexto da modernidade. Não se esqueçam que a Idade Moderna é tida como a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, as grandes navegações ou expansão marítima vai estar situada ao longo desse processo. Como nós podemos definir as grandes navegações? Nós podemos colocar da seguinte forma: foi um período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquista em novos territórios, o que ampliou o mundo até então conhecido. Quando ocorreu esse processo aí, de expansão marítima, o processo está situado exatamente entre os séculos XV e o século XVII. Causas fundamentais da expansão marítima. Nós vamos destacar aqui causas econômicas, como por exemplo nós podemos destacar a busca por especiarias nas Índias. O que isso era importante, pessoal? As especiarias eram produtos usados como temperos e condimentos na Europa. Produtos como o cravo, a canela, a noz moscada. Não se esqueça que naquela época os alimentos se estragavam com facilidade, principalmente as carnes, Então os europeus usavam esses produtos aí, nas especiarias, para tirar aquele gosto ruim dos alimentos. Qual que é o ponto importante? O ponto importante é o seguinte: as especiarias vinham das Índias. Importante que vocês percebam que os europeus entraram em contato com esses produtos lá por volta do século XIII, Foram com as cruzadas, aquelas expedições militares e religiosas, foram através dela em direção ao Oriente que os europeus acabaram entrando em contato com esses produtos. Eram produtos tropicais. Então havia uma grande necessidade naquele momento de os europeus terem acesso até a região produtora das especiarias, que eram as Índias. Esse era o grande objetivo dos europeus no início da Idade Moderna. Outro fator ou causa que gerou a expansão marítima foi a escassez de metais preciosos na Europa. Os europeus viam nessa conquista de territórios, eles viam a possibilidade de acumular metais preciosos. Outro ponto. Quem monopolizava o comércio das especiarias, ou seja, quem tirava ou levava esses produtos para a Europa, eram os italianos. Então os italianos eles monopolizavam o comércio das especiarias, assim como os árabes monopolizavam o transporte desses produtos até o Mediterrâneo. Os italianos, os comerciantes italianos, principalmente das cidades de Gênova e Veneza, iam até o Mediterrâneo, pegavam esses produtos e revendiam na Europa. Isso era importante para os europeus, de ter acesso imediato à região produtora das especiarias. Dessa forma, seria importante quebrar esse monopólio ou domínio dos italianos sobre o comércio das especiarias. Um outro contexto também que nós podemos citar é o contexto religioso. Isso porque a Igreja Católica buscava a expansão da fé cristã. Podemos usar isso até como uma justificativa da expansão marítima. Outro fator é o fator político. Isso porque os reis europeus buscavam seu fortalecimento econômico. Então, dessa forma, eles vão buscar, além do fortalecimento político, eles vão buscar também o fortalecimento econômico do Estado, via desenvolvimento da política mercantilista. Outro fator que contribuiu para a expansão marítima foi a questão do renascimento cultural, aquele movimento, de renovação cultural ocorrido na Europa entre os séculos XIV e o século XVI, que trouxe uma nova visão de mundo. Nós vamos ter ali o fim do teocentrismo, sendo superado pelo antropocentrismo. Ao mesmo tempo, nós temos ali o surgimento da razão. A partir daquele momento, a partir do renascimento cultural, nós vamos destacar uma contestação ao conhecimento que era monopolizado pela Igreja Católica. Perfeito? Além disso, podemos destacar também o surgimento de novos aparelhos para a navegação, como a bússola, o astrolábio, a caravela, e o desenvolvimento da cartografia.
Mas é muito importante situar ou destacar esse contexto econômico. Isso porque esses novos territórios a serem descobertos, isso serviria para a acumulação de capitais por parte dos estados europeus. Não se esqueça, nós estamos no início da Idade Moderna, século XV, e essencialmente a Europa já vivenciava uma crise econômica desde o século XIV. Então nós podemos trabalhar com a seguinte ideia: a expansão marítima foi a solução econômica para a crise europeia iniciada no século XIV. Esse é um ponto importante. Bom, pensando nisso, então qual foi o primeiro país europeu a desenvolver a expansão marítima? O primeiro país europeu a desenvolver ou a realizar a expansão marítima foi Portugal. Mas por que Portugal foi o primeiro país da Europa a lançar-se as chamadas grandes navegações? Ali nós vamos destacar de fundamental importância o fato de que Portugal, já no século XIV, era um Estado nacional. O que é isso? Através de um movimento revolucionário chamado Revolução de Avis, Portugal se transformou no primeiro país da Europa a ter um território com fronteiras definidas, um exército regular, uma burocracia administrativa e o mais importante, foi o primeiro país da Europa a ter o poder político centralizado nas mãos dos reis. Ok, pessoal? Esse é um fator político extremamente importante que nós temos que destacar no chamado pioneirismo português. Não se esqueça, pioneirismo, Portugal foi o primeiro país da Europa a realizar a expansão marítima. Ok? Não vamos ficar muito assim, vamos nos ater, né, às principais viagens portuguesas, porque o que a gente sempre coloca é o seguinte, os pontos fundamentais. Então, primeiro, o que eu tenho que pensar? Lembrando que a conquista, né, que a expansão marítima portuguesa começa em 1415. Mas nós temos que destacar aí um ponto importante, que é o ano de 1488. Por que 1488 é importante na expansão marítima portuguesa? Em 1488, um navegador português chamado Bartolomeu Dias rompeu o chamado Cabo da Boa Esperança. Esse feito ele é importante porque até então ninguém tinha conseguido vencer o extremo sul do continente africano. Ali daria portas abertas, né, para chegar até as Índias. Esse local era chamado Cabo das Tormentas, que era um local de difícil acesso. Muitos naufragaram ao tentar atravessar ou romper esse cabo. Então Bartolomeu Dias conseguiu, enfim, romper o Cabo das Tormentas, em 1488. Fato esse que foi até citado numa obra de Camões, né, Os Lusíadas. Esse fato é importante porque, quando Bartolomeu Dias rompeu o Cabo das Tormentas, o rei de Portugal, diante daquele feito, mudou o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Isso foi importante porque ali abriu o espaço para a chamada Corrida das Índias, ou Périplo Africano. Ao romper o Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias vai, enfim, eliminar o último obstáculo que levaria à chegada dos portugueses até as Índias. Outro fato importante na expansão marítima portuguesa, nós vamos destacar o ano de 1498. Em 1498, com o navegador Vasco da Gama, os portugueses conseguiram, enfim, chegar até a região produtora das especiarias, as Índias. Feito esse importante porque, a partir daquele momento, Portugal conseguiu eliminar o domínio comercial que os italianos tinham em relação ao comércio das especiarias. Perfeito, pessoal? E vamos fechar com o ano de 1500. Em 1500, nós vamos destacar a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui nesse território que posteriormente iria chamar-se de Brasil. Perfeito, pessoal? Bom, então destaquei com vocês a expansão marítima portuguesa. Mas Portugal teve um concorrente, né? Uma concorrente como queira. A Espanha.
A Espanha vai iniciar sua expansão marítima somente no ano de 1492. Alguém pode pensar, mas por que a Espanha demorou tanto tempo assim, né, para realizar sua expansão marítima? Importante isso. Enquanto Portugal, já em 1385, já era um Estado nacional, a Espanha só conseguiu efetivar o seu Estado nacional em 1492, quando, enfim, os portugueses conseguiram expulsar do seu território os mouros, né? Ou os muçulmanos, como queiram, na chamada Guerra de Reconquista. Então, a partir desse momento, em 1492, tem-se início a expansão marítima espanhola. Isso é importante porque tem um ponto muito importante aí. Tanto portugueses quanto espanhóis passaram, né, a disputar as terras descobertas. Então, para isso, foi assinado um tratado envolvendo os dois países. Em 1492, foi assinado o tratado, né? Em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras na América entre Portugal e Espanha. Tranquilo? Isso em 1494. O Tratado de Tordesilhas dividia as terras, né, descobertas ou a serem descobertas na América entre Portugal e Espanha. Perfeito, pessoal? Então a gente costuma dizer que foi o primeiro tratado diplomático assinado, né, no mundo. Esse tratado ele foi assinado com conhecimento da Igreja Católica, né? O Papa Alexandre VI, ele intermediou, né, ou mediou as relações entre Portugal e Espanha. Então nós fechamos assim a nossa aula, né, sobre a expansão marítima, situada entre os séculos XV e o século XVII. Grande abraço.